Salve, galera! Vamos fazer uma aula de AB aqui, introdutória, básica. Para começar, vou falar um pouco do instrumento OAB ou chequerê, tocado muito nos blocos de carnaval de Belo Horizonte, do Brasil, que tem a sua origem tradicional no carnaval de Pernambuco, nos maracatus. Para tocar o AB, eu seguro ele aqui, na minha frente, acima do meu umbigo, e eu seguro com a mão esquerda espalmada na base, embaixo, e em cima, na boca do AB aqui, no gargalo, eu seguro com a mão fechada também. Para tocar o AB, eu viro ele na lateral e a base, que é a parte de baixo aqui, ó, eu jogo ela para baixo. E a boca em cima para cima. Então, vai ficar essa movimentação. Para a gente tocar o ritmo básico, mais tradicional, né, do carnaval, que é esse ritmo da levada do maracatu de baque virado, a gente vai fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai ficar aqui, ó. E assim a gente começa essa introdução para fazer os próximos ritmos. Oi, gente, eu sou a Bela e vim aqui para mostrar para vocês este instrumento. Esse é um surdo de marcação de 22 polegadas. Ele tem uma pele com napa. Ele se difere um pouco do surdo das escolas de samba porque o corpo dele tem menos altura. E aí, aproveito para falar com vocês como se deve colocar esse surdo. E a posição correta é deixar um joelho, uma perna apoiando o instrumento. Isso vai te possibilitar brincar com o instrumento enquanto você toca ele. Pois bem, para tocar esse instrumento, a gente vai utilizar uma baqueta, é uma baqueta acolchoada, e a gente vai tocar duas notas nesse instrumento, que é uma nota longa, aberta, e a gente tem também a nota abafada. Para tocar a nota abafada, a gente vai usar a nossa mão esquerda. Além de abafar a nota, ela vai dar o swing do toque. Isso porque é essa mão que vai determinar a duração da sua nota longa. Pois bem, vamos tocar agora. Ei pessoal, aqui é o Fernando Feijão, vou falar um pouquinho da caixa. Esse instrumento, na rua, ele faz as vias, né? Tem a função de ser um suporte também para os instrumentos, assim como fazer também a condução do bloco. Então, é um instrumento essencial para a coisa funcionar, para os ritmos funcionarem legal e exige bastante cuidado aí na hora de ser tocado. Bom, aqui a gente tem uma caixa montada numa estante, é uma caixa de bateria, mas na rua a gente utiliza esse instrumento aqui, junto com um talabarte. Nesse caso, esse talabarte ele tem um ponto de contato só e ele vai ficar a tiracolo no ombro. Existem também caixas que têm outros pontos de contato que dá para você colocar o talabarte em dois lugares diferentes, fazendo com que a caixa fique na cintura. Nesse caso, a gente está simulando aqui o posicionamento da caixa a tiracolo, por isso que ela está inclinada dessa maneira. E por conta disso, eu vou explicar aqui um pouquinho da técnica que a gente usa para tocar a caixa assim. Na minha mão direita, no meu caso eu sou destro, eu vou usar a baqueta dessa maneira. Aqui é a pinça, o indicador e o polegar, e aqui eu vou abraçar a baqueta, colocando ela gentilmente aqui na minha mão, sem tensionar, de maneira bem relaxada. Na minha mão esquerda, por conta da inclinação, eu vou usar essa técnica aqui, que é a técnica tradicional. Ela montadinha fica assim. A pinça, análoga aqui à minha mão direita, vai ser nesse ponto aqui da minha mão. Nessa parte fofa da mão, na almofadinha da mão aqui, entre o polegar e o indicador. E eu vou posicionar a baqueta entre o dedo médio e o anelar, dessa maneira aqui. Na minha mão direita, o movimento ele é ascendente, descendente.
Na minha mão esquerda, por conta dessa técnica diferente, vai ser um movimento de rotação do meu punho. Então, tocando notas alternadas aqui, só para a gente ver a diferença, fica assim, ó. E dentro desse universo da técnica de baqueta, a gente tem os rudimentos, que são muitos, são mais de 500. Hoje existem listas na internet, vários vídeos, um material extenso. Se vocês quiserem se aprofundar, é só buscar na internet que tem muita coisa. Mas exemplificando alguns, os flans. Toque duplo, rulo fechado, rulo aberto. E a gente também pode utilizar o som do aro da caixa. E um detalhe que é muito importante é a gente conseguir diferenciar o que é um acento, uma nota acentuada, de uma nota não acentuada ou nota fantasma. Porque, afinal de contas, é isso que vai definir quais vão ser os padrões dos ritmos. Muito diferente disso aqui, sem acentuar nada. Ou tudo acentuado, na verdade. E aí, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês o surdo de terceira, também conhecido como dobra. Ele é um surdo menor, ele tem uma afinação mais aguda e trabalha entre os surdos de marcações e, na minha concepção, responde às claves dos ritmos. Ele é bastante usado na música baiana e é importante observar a postura para tocar o instrumento. Os braços devem ficar numa posição natural e a mão deve fazer um movimento parecido quando a gente está tirando água da mão, assim. Só que a gente vai fazer com as baquetas. Por que é importante tocar dessa forma? Porque você levanta a mão, faz um movimento para suspender a baqueta e usa a força da gravidade ao seu favor, deixando a baqueta cair em cima do instrumento. Mais ou menos assim. Agora eu vou fazer para vocês uma breve demonstração de uma levada no surdo de terceira. 1, 2, 3, 4. Bom, pessoal, esse instrumento que eu vou mostrar aqui para vocês agora pode ser chamado de bombo ou também conhecido como alfaia. Ele tem uma técnica diferente, tem várias formas de tocar os bombos, tem vários timbres de tambores graves, vários tamanhos, vários materiais diferentes. Esse aqui especificamente foi feito de Macaíba e você encontra ele muito no maracatu de baque virado do Recife. A técnica que eu aprendi, que eu vou passar para vocês, que eu gosto, ela é o seguinte: você vai usar uma postura como se você estivesse montada em um cavalo, tá? E aí você vai conseguir segurar o tambor com a coxa, tá? Para você andar e ele não ficar andando para trás, não ficar movimentando muito. É uma questão de prática, como tudo na música e na percussão. Então é o seguinte, o braço dominante, que para mim é o braço direito, você vai fazer um movimento aberto e você vai usar o peso do seu próprio braço, que ele já é bem pesado, ok? Você vai usar um pouco do movimento da munheca também. E no seu braço não dominante, você vai fazer um movimento diferente, que é uma das particularidades desse instrumento. Você vai usar a elevação do cotovelo, como se tivesse um fio levantando o seu cotovelo. Então, o movimento começa pelo cotovelo. E é mais ou menos assim. Tá? Eu gosto de sentir que a baqueta ela bate quando sobe, pois como a gente, nesse tipo de ritmos que a gente tá passando aqui, usa esse tambor bastante como repique, então essa sensação de que a baqueta bate quando sobe, ela me ajuda muito a realizar esses movimentos. Então fica mais ou menos assim. Então tá, vou dar uma detalhada do movimento da mão não dominante, que é a que tem um movimento bem particular. Então é o seguinte,
a gente vai sentir que temos uma elevação do cotovelo, tá? E o movimento vem aqui. Aí a gente bate quando sobe. Gente, vamos falar um pouquinho do repique, que é esse instrumento aqui. Esse tem 12 polegadas de diâmetro. O repique é um instrumento muito importante, sobretudo para os blocos de música baiana, cujas músicas são construídas em ritmos que têm as claves muito acentuadas. O repique vai fazer esse papel. A gente toca esse instrumento com essas baquetas aqui, que são baquetas de plástico, e a gente usa essa técnica de mãos espelhadas, né? A técnica é a mesma para as duas mãos. Nesse instrumento a gente não vai ter rebote da baqueta, não vai ter o repique dela de volta, né? Então a gente vai fazer muito movimento de punho para tirar o som do instrumento. Outra coisa que é muito importante da gente aprender a utilizar é a técnica do rinchote, que consiste em percutir a pele e o aro do instrumento ao mesmo tempo, sempre mirando no meio do instrumento. Então, demonstrando um pouquinho da sonoridade do instrumento. Olá pessoal, agora eu vou apresentar para vocês brevemente o timbal, que é um instrumento brasileiro que reúne sonoridades de tambores como o atabaque e o caxambu, que são tambores de origem africana. O timbal foi propagado por Carlinhos Brau e o Bloco da Timbalada, que foi o primeiro bloco afro da Bahia, que colocou o timbal em destaque em relação aos demais instrumentos. O timbal tem 3 golpes básicos: médio, agudo e grave. E ele também tem uma postura básica, que você vai pegar os seus dedões, colocar na borda do timbal, com a mão aberta assim, e vai virar a mão para dentro. E aí repare que a linha do timbal, a borda do timbal vai passar no meio da sua mão e pegando aqui o meio do seu dedão também. A partir desta postura, a gente vai tirar os golpes. O primeiro golpe que eu vou mostrar é o golpe médio. A forma que eu gosto de ensiná-lo é: você unifica as mãos bem juntinhas, principalmente quem está começando a tocar, para que você toque o instrumento e tire uma nota só. Porque se você não juntar os dedos, corre o risco de você tocar as falanges em momentos diferentes no timbal e vai resultar no famoso tapa molhado. O segundo golpe que eu vou mostrar é o agudo, que você parte da mão junta, assim como o médio, e aí você coloca o dedão no primeiro corte do dedo. E aí você vai fazer uma conchinha, naturalmente. Feita essa conchinha, você vai imaginar que vai tirar o golpe na primeira falange dos dedos, bem aqui. E o movimento do golpe agudo é como se você estivesse tirando água da mão, jogando assim para baixo. Diferente do golpe médio, que você trabalha o movimento mais aqui no pulso, inclusive alongando bastante. Então, o golpe agudo, com o movimento de tirar água das mãos, é esse. Agora a gente vai ver o golpe grave, que a gente vai sair da borda do instrumento e trabalhar no meio do tambor, projetando a mão para baixo. E é importante lembrar que a parte que vai tocar o tambor é a palma da mão. Os dedos não pegam no tambor. Então é como se você tocasse só assim e os dedos ficassem um pouco levantados e você usasse só realmente a palma, projetando ela para baixo, usando a gravidade ao seu... Agora eu vou fazer uma levada, reunindo os 3 golpes para vocês terem uma noção da sonoridade.